bem sucinta, sem muita demora. Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Nós estaremos lendo esse versículo da palavra do Senhor. Aleluia. Carta de Paulo à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Eu falei Colossenses, gente? Que mistério é isso? Sabe que Deus quer que eu pregue em Colossenses? Bom, vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Depois de 47 anos, 32 pregando a palavra ininterruptamente, a mente começa a falhar. Glória a Deus. Quando eu falo que eu estou ministrando há 32 anos, é ininterruptamente mesmo, de verdade. Eu tenho lembrança de uma semana durante todo esse tempo. Acho que foi bem rara a semana que eu ministrei a palavra de Deus durante 32 anos. Então a mente ela começa verdadeiramente na nossa falha, né? Então, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Quem já encontrou, diga amém. Vamos, olha aqui, vamos ler aqui. Você está com a Bíblia aberta, não há problema, vamos ler aqui. Eu vou no 3, tá? 1, 2, 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja avançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim. Esta é a palavra de Deus para esta noite. Levante suas mãos aos céus, feche os olhos, diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu quero iniciar aqui fazendo 8 considerações desta maravilhosa carta da igreja de Filipos. 8 preciosas considerações antes da mensagem, antes de eu anunciar para vocês o tema dessa mensagem esta noite. A primeira consideração é que toda a teologia de Paulo ela era tridimensional. Toda vez que Paulo falava alguma coisa, ele sempre estava fazendo alusão a alguma coisa, falando alguma coisa do presente, apontando alguma coisa. Deus usava ele para apontar alguma coisa lá na frente. Tanto é verdade que quando você lê a carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, ele mostra o que Deus fez por nós na eternidade. Engana-se quem pensa que Jesus morreu na fundação do mundo. Na verdade, Jesus morreu antes da fundação do mundo. Você sabe que antes de existir uma casa, existe todo um alicerce, existe todo um projeto para a construção dessa casa. Então a nossa salvação, ela já começou no recôndito da eternidade. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja luz. Já estava lá o projeto glorioso da nossa preciosíssima salvação. Nós chamamos isso em teologia da presciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Agora veja aqui, Paulo aqui está nos dando a sua filosofia de vida. Ele está permitindo que descobramos o segredo da sua vida e nos dizendo o que o fez, o tipo de crente que ele era, e conta-nos como viveu a sua vida em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Quanto ao passado, havia um esquecimento sábio. Veja o que ele diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Paulo não se prendia ao passado, porque ele cria na purificação do sangue de Jesus Cristo. Quanto ao futuro, uma antecipação sábia. Ele diz: avançando para as que estão diante de mim. E quanto ao presente, uma concentração perseverante. E estas coisas são as que fazem o sucesso em qualquer campo do esforço humano. Mas não é só isso. Nós encontramos também nessa epístola extraordinária pelo menos 2 verdades distintas. Há 2 verdades distintas aqui, mas paralelas, nas quais cada crente precisa ser firmado. Primeiro, a soberania de Deus, incluindo o seu propósito eterno de graça. Toda vez que você lê o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, apesar de ter muitas mensagens, muitos símbolos, festas e tantas outras coisas, o Antigo Testamento só dizia uma coisa: Jesus, o Filho de Deus, está indo até vocês.
Então, toda vez que você ler o Antigo Testamento, tiver o privilégio de ler o Antigo Testamento, entenda, a mensagem que está inserida ali é o seguinte: Jesus está indo até vocês. Toda vez que você ler o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, entenda que só tem pelo menos duas mensagens ali: Jesus já veio, morreu por nós e voltará outra vez. Quem pode dar glória a Deus por isso? É impossível ler a palavra de Deus sem centralizar Jesus. Jesus é o centro da palavra de Deus. Todas as festas, todas as cerimônias, todas as palavras, toda a poesia, toda a história, toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, aponta única e exclusivamente para o propósito eterno da graça de Deus. Ninguém está aqui porque merece. Nós estamos aqui porque a graça nos alcançou. Agora lembre-se que a graça é de graça, mas não é barata. Então, primeira coisa, a soberania de Deus incluindo o seu propósito eterno de graça. Em segundo lugar, nós encontramos na carta de Paulo à igreja de Filipos o seguinte: a responsabilidade do homem envolvendo o arrependimento e a fé e as boas obras. Negar qualquer uma delas vai levar inevitavelmente à paralisia espiritual e à morte dos crentes. Preste atenção, queridos irmãos. Todas as bênçãos concernentes à salvação de Deus para nós, elas é de graça. Tudo que vem de Deus para nós são incondicionais. Deus nos amou primeiro, nos escolheu primeiro, revelou o Evangelho para nós primeiro. Agora, de nós para Deus é condicional. A Bíblia diz: é se ouvir, se crer, se aceitar, se quiser, se vir, se dobrar o joelho, aceitar Jesus como Salvador, então você será envolvido por essa graça maravilhosa que irá envolver a sua vida de uma maneira tão gloriosa, e você alcançará essa tão grande e extraordinária salvação. Meus irmãos, eu sempre digo que a revelação da graça é mais ou menos isso. Nós estamos na sombra do Calvário. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui, meus irmãos, pelo fato de ter um cargo na igreja, ser pastor presidente ou pastor auxiliar, ninguém é maior do que ninguém, porque todos nós estamos envolvidos nessa graça tão gloriosa, que é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabe qual era a tua e a minha condição? Era mais ou menos o seguinte: lá estava o Calvário, brilhando extraordinariamente a luz do Evangelho. Você e eu estávamos em uma situação complicada, com uma boa calça de presunção, uma boa camisa de orgulho próprio, uma boa gravata de juízo temerário, um bom bonezinho de acusação ao próximo, e era dessa maneira que nós andávamos nos rudimentos do mundo, afastado de Deus, dominado pelo Deus desse século, oprimido pelas forças, pelas rochas espirituais da maldade. Éramos verdadeiramente escravos do pecado, como Jesus disse, quando ele chamou a atenção dos fariseus, dizendo: vocês são escravos. Eles disseram: nós não somos escravos. Jesus disse: vocês são escravos, porque todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. E essa era a tua condição, essa era a minha condição, e lá estava o Calvário. E quando nós olhávamos para o Calvário de Cristo, a única coisa que nos restava era a morte eterna, era a perdição eterna. Estávamos condenados ao inferno de fogo. Não havia esperança para você e nem para mim, a menos que aceitássemos a Jesus como Salvador. Então o que é que nós fizemos? Nós olhamos para esse Calvário e nós começamos a andar em direção ao Calvário. E na proporção que nós fomos indo em direção ao Calvário, a nossa boa calça de presunção se derreteu na radiação da glória de Deus. A nossa boa camisa de orgulho foi derretendo, a nossa gravata desapareceu, nosso bonezinho sumiu, e nós chegamos nu diante do Senhor. E chegando nu diante de Deus, que verdadeiramente era a condição adâmica, porque Adão tinha uma vestimenta espiritual, ele perde essa vestimenta espiritual, e esta é a verdadeira condição do homem. E aí, quando perdemos a vestimenta espiritual, nós colocamos folhinha de figueira para tentar esconder a nossa nudez espiritual, e essa era a nossa condição. E nós fomos em direção ao Calvário, e quando chegamos perto do Calvário, nós olhamos para nós mesmos, estávamos nus, sem esperança, e nós mesmos dissemos: Senhor, a única coisa que me resta neste momento é a destruição da minha vida. Pode me matar, que eu mereço. Sabe aquela criança que chega diante do adulto, baixa a cabeça com medo? Foi assim que nós chegamos diante de Jesus. E nós então fechamos o olho, esperando a primeira pancada mortal. Sabe o que Jesus fez? Pegou o manto da graça e nos vestiu e disse: levanta-te, meu filho. E nós nos levantamos na presença do Senhor.
purificado, transformado, liberto, porque o processo da salvação, senhoras e senhores, é um processo imediato. Ouvi, crie, é purificado. Agora o processo de santificação pode durar uma vida inteira. Há pessoas aqui esta noite que Deus está trabalhando em seu caráter. Há pessoas aqui esta noite que Deus está trabalhando na sua personalidade. Nenhum de nós ainda chegamos à estrutura do varão perfeito, mas o arrebatamento vai acontecer daqui a pouquinho e nós chegaremos à estrutura deste varão perfeito e subiremos ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Quem pode dar glória a Deus por isso esta noite? Então há uma responsabilidade sim da nossa parte em relação a Deus. Paulo escreveu essa carta em mais ou menos 61 aí depois de Cristo, em Atos capítulo 16, versículos 12 ao 40, aqui na terceira consideração, seus antecedentes. Atos capítulo 16, versículo 12 ao 40, ele registra a fundação da igreja de Filipe. Paulo estabeleceu a igreja durante a sua segunda viagem, por volta de 51 depois de Cristo, e desde o começo, essa igreja representava um forte zelo missionário e era constante em seu apoio e ao ministério de Paulo. A quarta coisa que eu quero considerar aqui é a ocasião, é a data que isso aqui foi escrito, mais ou menos em 61 depois de Cristo, quando Paulo estava na sua primeira prisão. É uma carta que, quando você está lendo a carta de Paulo à igreja de Filipos, é uma carta de alegria, é uma carta de esperança, é uma carta de regozijo, é uma carta vitoriosa. Parece que Paulo escreveu essa carta em uma colônia de férias, num spa espiritual. Não, Paulo estava na prisão escrevendo isso aqui, e ele escreve dizendo: regozijai-vos no Senhor. Aí o diabo chegou nele e diz assim: tu está mandando o povo regozijar, rapaz? Olha a situação que você está preso na situação, condenado aí pelo Império Romano, e você ainda está mandando o povo regozijar? Ele diz: só porque você diz isso, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Acontece que Satanás não sabia que a alegria de Paulo não estava nas circunstâncias da sua vida. A alegria de Paulo não estava se ele tinha dinheiro ou não tinha. A alegria de Paulo estava em Cristo. Ele chegou a dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive no homem, a sua alegria não é circunstancial. Quando Cristo vive no homem, a sua alegria não é alegria momentânea. Ele pode ter momento de tristeza, mas ele regozija na presença do Deus que fez os céus e a terra. Qual é o conteúdo, em sexto lugar, qual é o conteúdo dessa mensagem? A mensagem permanente dos Filipenses diz respeito à natureza e base da alegria cristã. Você sabia que salvação tem alegria? Quem sabia disso? Salvação tem alegria. A Bíblia diz: olha a oração de Davi: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha, três irmãos com todo amor e carinho que você tem por ele ou por ela, e diga: a salvação vem acompanhada de alegria. Olha, glória a Deus. Se você anda com fisionomia ignominiosa ou fisionomia da morte, talvez é porque você está passando por um momento difícil. Mas esta noite a alegria do céu vai invadir as nossas vidas em nome de Jesus. Sétima coisa que eu quero considerar aqui é que no capítulo 1, o último capítulo de Filipenses, Cristo é revelado na epístola de Paulo. A mensagem de Paulo era Cristo. Não era a mensagem coach, não, era a mensagem de Cristo. Cristo morreu, Cristo nasceu, Cristo viveu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Era assim, tem até um louvor que diz que Cristo é a mensagem de todo bom pregador. Não precisa inventar muito, só fala de Cristo, tá bom. Eu não sei pregar, claro que você sabe. Diga assim: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo renova. Eu tenho uma notícia boa para vocês: Cristo está andando em nosso meio nessa noite. Quem sente a presença dele aqui nesse lugar? Eu posso sentir, mas Cristo está caminhando aqui em nosso meio. Mas Paulo também não deixa de nos ensinar gloriosamente sobre a ação do Espírito Santo nessa carta. Ele fala sobre a ação do Espírito Santo. Meus irmãos, feitas essas considerações, eu quero anunciar para vocês o tema que Deus colocou em meu coração para essa noite. O tema é o seguinte: vamos subir de nível. Olha, três irmãos para você. E diga: vamos subir de nível. Aleluia. Olha de novo, olha de novo. Pega na mão do irmão e diga assim: chega de quarta série.
Está na hora do fundamental, médio, faculdade, pós-graduação com Deus. Nós vamos subir de nível agora. Quem pode dar glória a Deus por isso essa noite? Porque tem gente que aceitou Jesus há 50 anos e ainda está na quarta série do primário espiritual. Eu vim essa noite dizer para você, o vestibular está armado aqui esta noite. Nós vamos subir de nível. Quem pode dar glória a Deus pelo que você está ouvindo? Agora você pode perguntar para mim, como é que eu faço então para subir de nível? Não é muito difícil. Primeiro, faça do objetivo de Deus o seu objetivo. Olha aí, três irmãos, diga assim: faça do objetivo de Deus o teu objetivo. Aleluia, glória a Deus. Porque se você fizer o objetivo de Deus o teu objetivo, Deus se responsabilizará pelo seu futuro. Agora, se você quiser andar segundo a sua visão, segundo o que você pensa, segundo o que você fala, segundo o que você faz, você vai ficar em círculo a vida inteira. Aleluia. Veja, meus irmãos, que Deus, considerando isso aqui, Deus tem um objetivo, um propósito em sua conversão. Você acha mesmo que se aceitou Jesus para vir aqui, para glória a Deus, Ariana Labai, ir para casa? Você acha mesmo que você recebeu Jesus Cristo para vir no culto quarta e domingo e retornar para a sua casa, às vezes pior do que chegou? Existe um propósito em sua conversão. Aleluia. Um dia Deus colocou a mão no ombro de Jacó e disse: Jacó, dos teus lombos, a palavra lombo em grego é ossos, dos teus lombos, do teu ossos, da tua ilharga, sairão sacerdotes, profetas e reis. Sabe, irmãos, o que Deus está me falando aqui essa noite? Que se você adequar a sua vida no objetivo que Ele tem para a sua vida, dos teus lombos sairão profetas, sairão sacerdotes, sairão, toda a tua família vai vir atrás de ti para adorar e servir o Deus que fez os céus e a terra. Deus tem um objetivo, um propósito na sua conversão. Descubra esse objetivo e faça com que seja o seu também. Esse objetivo para Paulo foi a perfeição, um caráter como o de Cristo que agrada a Deus. E ele começou uma boa obra em você, com o propósito de torná-lo afinal igual a Jesus. Seu alvo é este. Está tentando ser como Cristo, meu irmão? Você está tentando ser como Cristo? Para Paulo, essa não foi uma aquisição para vangloriar, mas uma meta a ser alcançada. E ele diz que mesmo sem ter atingido a perfeição, estava prosseguindo para alcançar aquilo para o qual ele havia sido chamado. A providência de Deus em nossa vida deve contribuir para a perfeição. Para isso toda a disciplina de vida é posta em funcionamento. Para isso experimentam-se alegrias, tristezas. Para isso acende-se as esperanças, medos e tantas coisas dentro de nós. Qual é a missão de Paulo? Ficar parecido com Jesus. Qual é o objetivo de Deus em sua vida? Que você fique parecido com Jesus. Cristo passou por lamúria, passou por sofrimento, passou. Cristo passou por calúnia, passou. Cristo passou por alegria, passou. Cristo chorou. Cristo teve tristeza, teve. Então, se você quiser chegar na condição de que Cristo é, pode ter certeza absoluta: passará por tristeza, passará por angústia, passará por sofrimento, passará por perseguição, passará por calúnias, passará por tantas coisas na sua vida. Agora tem uma coisa: o diabo pode até conseguir sacar uma rosa do teu jardim. Eu quero ver ele conseguir impedir a primavera que Deus trará sobre a sua vida. Quem pode dar um brado de glória a Deus pelo que você está ouvindo essa noite? Está entendendo? Esse é o grande propósito de Deus, deixar você parecido com Jesus. Olha para eu, tem gente que não gosta disso, mas eu não estou preocupado com isso aqui essa noite. Olha, três irmãos, dá uma olhada na fisionomia dele, vê se ele está parecido com Jesus. Vê? Dá uma olhada, vê se ele está meio parecido com Jesus. Porque tem gente que é parecido com Satanás, não parece Jesus. Agora tem pessoas que parecem Jesus. Você olha para ele, tem uns que parecem Sansão, vence um leão, mas não vence uma mulher. Tem outro que parece com os irmãos de José, aleluia, invejoso dos dons do irmão. Tem outros que parecem, meus irmãos, Elias, desce fogo do céu, mas forte de Jezabel. Mas tem outros que parecem com Abraão, que é abençoado em toda a nação. Mas tem outros, irmãos, que é parecido com Jesus,
arrebatamento da igreja. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite? O meu objetivo não é ficar parecido com pregador A, pregador C, pregador B. O meu objetivo eu tenho corrido essa corrida para ficar parecido com Jesus. Parecido com Jesus. Aleluia. Agora veja, meus irmãos, uma outra coisa bem interessante aqui, para estarmos nos objetivos de Deus, que é para isso que nós somos redimidos. Nós somos redimidos para ficar parecido com Jesus. Aleluia. Para isso Cristo viveu, sofreu e morreu. Deus quer nos fazer igual a Ele. Isso é, fazer-nos de conformidade com a sua vontade, manifestar em seu Filho. E é por isso, todos os seus modos de tratar, tua forma de falar, tua forma de agir. Você sabe onde está a maior revelação de Cristo em nossa vida? Do lado do nosso cônjuge. E a maior revelação de Cristo, porque nós questionamos e dizemos: a mulher tem que ser parecida com a mulher de Provérbios 31. Concordo? De gênero e grau. Entretanto, nós temos que ficar parecido como o marido de Efésios 5:25. É fácil ficar parecido com a mulher de Provérbios 31. Não é fácil, é difícil. Mas nós temos que ficar parecido também com o homem de Efésios 5:25, onde Paulo diz: vós marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Olha isso, que coisa profunda isso aqui. Para isso nós somos redimidos, para ficar parecido com Jesus. Se eu separar aqui essa noite 10 pessoas aqui, pode ser conhecedores de teologia em qualquer área, e eu perguntar para esses 10 teólogos aqui essa noite qual é o propósito da igreja, a maioria não sabe. Nós temos ministério na igreja, mas não sabemos ainda qual é o propósito da igreja. Não é porque eu não tenho ensinado, é porque não vem mesmo aprender. Qual é o grande propósito da igreja nesta terra? Vou tentar explicar para você, a grosso modo de falar. Imagine você tirando o visto americano. Você vai em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outro lugar, para fazer o visto americano. Quando você chega lá, você comete um crime dentro do ambiente. Você acha que você vai ser julgado pelas leis brasileiras ou leis americanas? Não precisa ser divulgado para saber disso. Será julgado pelas leis americanas, porque o território que você está é um território americano. Se nós somos embaixadores de Deus e fomos redimidos para isso, então o que é a igreja? A igreja nada mais é do que um consulado de Deus na terra. E esta igreja tem leis morais e leis espirituais que está regendo essa igreja. Todos os crimes espirituais que cometemos aqui seremos julgados pelas leis celestianas e não pelas leis da terra. Está estreitando, né? Jesus, numa certa ocasião, disse: vocês precisam aceitar o meu jugo sobre vocês. E o primeiro pensamento que vem na mente dos crentes é que o jugo é aquela canga que era colocado sobre o animal. Não era colocado sobre o animal, não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando do governo da lei de Deus sobre o homem. E só existem duas leis que estão sobre esta terra. Pastor, mas tem a lei brasileira. Não estou falando dessa lei frágil brasileira, está cheia de buraco. Não estou falando de código de execução penal, nem de código penal, nem de legislação, nem de orgânico de município. Não estou falando disso. Eu estou falando que existem só duas leis no mundo espiritual. Ou você está escravizado por uma lei, ou você está escravizado por outra lei. A lei número 1 é a lei que Deus estabeleceu através da sua palavra, chamada de jugo dos céus, chamada de jugo de Jesus sobre a nossa vida. E existe uma segunda lei, que é a lei do Deus desse século, que é a lei de Satanás, que está sobre essa terra. E muitos cristãos, meus irmãos, estão carregando marca das algemas nas mãos e nos pés, e as costas inteiras chicoteadas por esse inimigo terrível, algoz, por esse algoz terrível que está lhe acusando, porque você ainda não entendeu um direito que pertence a você, que aceitou Jesus como Salvador. Nós estamos vivendo uma época na igreja bastante complicada, e eu como pastor, eu preciso ensinar isso no culto de ceia. Nós fomos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Talvez você nunca parou para pensar o que realmente significa isso. Vou lhe contar uma história. Suponhamos que eu, naquele tempo, tivesse o desejo de fazer uma grande plantação, só que eu não tinha dinheiro para isso. Aí eu procuraria o irmão, o pastor Eduardo, e diria: pastor Eduardo, eu preciso de R$1 milhão
para fazer essa plantação, e eu vou te pagar 2 milhões de reais depois que eu fizer a grande colheita. O pastor Eduardo me empresta o dinheiro, fazemos um contrato, ele me empresta o dinheiro. Eu pego aquele dinheiro, o dinheiro, fui lá, fiz a plantação, só que deu uma seca. E eu perdi o dinheiro e perdi a plantação. O pastor Eduardo voltou e falou: olha, filho, agora você terá que ser meu escravo. Você vai ser meu escravo. Você, tua esposa, sua família, toda a sua casa. Vocês vão trabalhar para mim como escravo. Se em 7 anos você pagar a dívida, você está livre. Se em 7 anos não pagar a dívida, você continuará como escravo. E ali estou eu, sol a sol, um dia de folga por semana, trabalhando para pagar o dinheiro com juro que eu peguei dele. Mas de repente alguém, um viajante, passou por aquela cidade e me viu ser escravo. Esse cidadão agora conhecia o meu irmão, e o meu irmão era muito rico. E então ele vai até o meu irmão e diz assim: meu querido, eu passei lá no sul do Brasil e eu vi o Daniel, ele é agora escravo do Eduardo. A situação está bastante complicada para ele, ele não tem condição de pagar, ele é um escravo. O meu irmão então sai lá do norte do Brasil e desce até aqui, vem em condição de remidor e pergunta para ele: qual é a dívida do meu irmão contigo? Aí o Eduardo diria: ele me deve 1 milhão no valor e mais 1 milhão de juros. Então esse meu irmão agora seria o meu remidor. Ele pagaria a dívida e me resgataria da escravidão. Essa é a ideia que Cristo veio realizar por nós. Aleluia. Você e eu éramos escravos, tínhamos uma dívida eterna. É por isso que Paulo disse: Deus rasgou a cédula da nossa dívida. Oh glória. Agora tem um detalhe que eu quero lhe contar esta noite. Quando houve a libertação dos escravos dos Estados Unidos da América, eles fizeram uma pergunta para aqueles escravos: o que vocês querem levar? Os escravos, todos eles pediram: nós queremos levar vela, porque os escravos eram proibidos de usar velas, eles não podiam ver a luz. Escurecia, eles iam, suas pernas amarradas, o tronco, e ali eles ficavam e clareavam o dia. Então o maior desejo deles era ver luz. Qual é o maior desejo de um homem que está na escravidão do pecado? É conhecer a luz. Por isso Jesus diz: eu sou a luz do mundo. O maior desejo daqueles escravos era exatamente isso. Só que tem um detalhe: muitos escravos, quando veio a libertação deles, isso aconteceu no Brasil, que não foi em 1913 também, foi em 1888 no Brasil a libertação dos escravos, mas sancionada em 1913. Quando chegaram os escravos, eles disseram para eles: vocês estão livres. E muitos escravos estavam realmente livres. Muitos escravos deram ouvido e acreditaram que estavam livres. Mas outros escravos resolveram permanecer escravos, porque não acreditavam na liberdade que eles haviam recebido. É isso que acontece com muitos cristãos. Nós temos o poder do sangue de Jesus para nos purificar, mas a maioria de nós nem acreditamos que o sangue de Jesus nos purifica. A maioria de nós temos o nome de Jesus Cristo para nos transformar, mas a maioria de nós nem acreditamos no nome de Jesus Cristo. A maioria de nós temos o nome escrito no livro da vida, mas a maioria de nós nem acreditamos que vamos subir no arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Porque você está redimido, mas com mentalidade de escravo. Mas eu vim essa noite para lhe dizer: irmãos, assuma a sua posição de redimido diante do Senhor. Assuma seu direito aqui esta noite, neste ambiente, aleluia. E faça do objetivo de Deus o teu objetivo, porque eu sinto o cheiro de salvação chegando na tua casa, chegando na sua família. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória ao nome do Senhor Jesus. Antes eu me preocupava quando eu estava pregando, porque eu olhava para o relógio, com medo de será que não está gostando da pregação? Mas não tem preocupação com isso. Não pode conversar, não há problema nenhum. Fique à vontade. Olha, meus irmãos, redimido, fomos redimidos pelo Senhor. Aleluia. Pergunte para esse irmão assim, olhe para ele e pergunte: você sabe o que isso significa? Deixa eu resumir, tentar ilustrar para você. Um certo biólogo foi visitar um homem que tinha muitas galinhas. E quando ele chegou naquele ambiente, ele viu todas aquelas galinhas e ele observou que no meio das galinhas tinha uma águia. E ele ficou olhando. Então as galinhas andavam
e a águia atrás, é a coisa mais linda atrás. As galinhas, e a águia comendo igual a galinha. O biólogo olhou e disse: não pode, não é possível, como é que pode? Aí o biólogo, o dono da fazenda, disse: não, eu peguei novinho ele, eu trouxe ela e coloquei junto com as galinhas, escravizei ela, deixei ali. Não tem o que você faça, ela é uma águia, mas a mentalidade dela é de galinha mesmo. Fala: não pode, deixa eu fazer um teste. Aí o cidadão, o dono da fazenda, disse: pode fazer. Ele pegou a águia, levou até um alto monte, falou no ouvido da águia: tu és águia, tu não és galinha, tu foi chamado para voar alto, tu foi chamado para ver o sol, olhar para o sol diretamente. Você não foi chamado para comer milho, você foi chamado para comer salmão. E jogou a água. A água disse: Daqui a pouco ela olhou as galinhas, no meio das galinhas de novo. Porque o processo da libertação demora um pouquinho. De novo, foi de novo. Pegou a águia. Tu és águia, tu não és galinha. Tu és águia. Pega a águia. Desceu de novo no meio das galinhas. Ah, não aguentou, irmão. Pior. Aí o fazendeiro disse: não te falei? É águia, mas tem mentalidade de galinha. É perdoado, mas vive acusado dia e noite. Vai morar no céu, mas ainda está acreditando que vai para o inferno. Pegou a águia, levou novamente e apontou para a águia: deixa as outras águias lá. Nos trouxe. Ela olhou, ela olhava no corpo e percebeu: eu não sou galinha, eu sou parecido com qualquer águia. É por isso que cristão tem que andar junto com cristão. Meu Deus do céu, aleluia. Oh, aleluia. Jogou a águia. A águia deu um canto e nunca mais voltou por meio das galinhas. Tem um monte de gente aqui esta noite, olhando, não todos, a maioria, olhando para mim, dando glória a Deus, mas a mente está acusada de um jeito aí que, sabe, não consegue usufruir das grandezas de Deus. Mas eu vim esta noite dizer para você: Cristo te perdoou, Cristo te restaurou, Cristo te transformou, Cristo te libertou. Aleluia. E essa situação que eu contei para você do homem que vinha fazer a remissão, o remidor, ele chegava no cidadão e depois ele pagava a dívida, ele olhava para o escravo e dizia assim: quer me seguir? O escravo tinha liberdade de seguir ou não? Eu já paguei a tua dívida, agora se você quiser me seguir, segue. Se você não quiser, irmãos, olhem para mim, todos vocês. A maioria dos cristãos, um monte de gente vai ser condenado no juízo final, não pelos pecados que cometeram, mas pelo perdão que rejeitaram. Um monte de gente. Aleluia. Um monte de gente. Nós conversamos com uma pessoa do outro lado do mundo, senhoras e senhores, através do telefone, da internet, e temos dificuldade para pular um banco da igreja com o outro para abraçar o irmão. Mas temos essa dificuldade. Nós nem sabemos no Brasil ainda o que é perseguição de verdade. Mas só não estou gostando da mensagem, não vou conseguir dormir hoje à noite. O que Paulo está falando para nós aqui é o seguinte: faça do seu objetivo, faça do objetivo de Deus o seu objetivo. O que Deus quer para a minha vida é isso que eu quero para mim. Eu não quero saber o que a minha razão está pensando, eu não quero saber o que estão falando para mim, eu quero saber o que Deus quer de mim. Essa é a realidade do Evangelho, saber o que Deus quer de nós. Você já se perguntou alguma vez olhando o espelho? Porque toda vez que eu olho o espelho, eu vejo o sangue de Jesus sendo derramado ali. Em segundo lugar, concentre todas as tuas forças nos objetivos de Deus. Quem quer subir de nível aqui, diga glória a Deus. Então faça do objetivo de Deus seu objetivo
e concentre todas as tuas forças nos objetivos de Deus. Você não é inteligente, você sabe o que Deus está pedindo para você. Tinha uma fita amarela aqui, enquanto os irmãos estavam louvando a Deus, uma fita amarela que atravessava a igreja. Deus falou comigo: é morte na panela. Tem morte na panela. Tem mágoa enraizada. Se Jesus voltar agora, você vai ficar. Se você morrer agora, você vai ficar. Você não vai subir. Há morte na panela. Mas eu estou como o profeta Eliseu, eu tenho farinha para resolver o problema da morte. Concentre todas as suas forças nos objetivos de Deus. Veja que Paulo diz: mas uma coisa faço. Paulo concentrou-se numa única coisa: a perfeição. Todas as ocupações legítimas da vida são consistentes com um único objetivo. Se você estiver comprometido com qualquer tipo de negócio inconsistente, com a luta pela santidade, é melhor desistir dele. Se há alguma coisa na tua vida que você sabe que está impedindo a operação do Espírito Santo, abandone aqui esta noite. É hoje. Não é amanhã, é hoje. Não é fácil prosseguir na vida cristã. Deve haver concentração de todos os nossos poderes. Deve haver mira e alvo em nossa vida. Se você quiser cavar um buraco, vai usar um instrumento bem amolado, não um cego. A concentração de esforços, tendo como objetivo a santidade cristã, te dará mira e alvo à sua vida. A palavra dominante é: mas uma coisa faço. Paulo está dizendo: estou pensando em fazer, talvez eu vou fazer. Ele não, uma coisa eu faço. A diferença entre o amador e o profissional é que o amador se dedica a alguma coisa em intervalos. Ele tira folga para outras ocupações a fim de fazê-las. O profissional faz de sua profissão a sua própria vida. Cristianismo, presta atenção, cristianismo não é uma coisa para um culto de ceia no domingo, ou num culto apenas num culto de quarta-feira. Cristianismo é algo para a tua vida, para a tua eternidade. Cristianismo é a eternidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vamos subir de nível, irmão? Vamos lá, uma coisa faço. Não consigo perdoar, então não se esforça. Não consigo nem olhar para aquele irmão, para aquela irmã, você não se esforça. No teu lugar, como Cristo agiria? Como tu vai andar desse jeito, dessa maneira? A igreja de Jesus Cristo, o que sofre é a igreja do Senhor Jesus, o que sofre é você mesmo, porque você não sente mais a presença de Deus. Você pode sentir uma emoção no culto, a presença de Deus de verdade você não sente, porque quem sente a presença de Deus de verdade tem capacidade, e não vou dizer facilidade porque não é fácil perdoar não, mas ele é mais maleável ao perdão. Aleluia, meu Deus, se soubesse disso eu nem viria hoje, pastor Daniel. Isso é sério. Concentre todas as tuas forças no objetivo de Deus. Eu fui pregar em uma igreja, num congresso uma vez. A igreja, tem problema, isso aqui, Deus me revelou no culto. Deus falou comigo: há duas irmãs que estão brigadas aqui há 11 anos. Na revelação, Deus falou comigo. Eu falei: mas por que elas estão brigadas? Deus disse: por causa de uma panela de pressão. Tratava-se de uma cunhada brigada com a outra cunhada, por causa de uma panela de pressão. Eu fui ministrar recentemente aqui em Colombo, em uma determinada igreja. Não tenho medo de falar, está sendo gravado, não tenho medo de falar, porque realmente aconteceu. Fui ministrar em uma igreja aqui em Colombo, e quando eu estou ministrando, termino o culto, eu vejo uma menina na frente, com crise de pânico, crise de ansiedade, pensando em tirar a vida, desesperada. Eu vou conversar com a menina, não sabia o porquê daquilo, e ela disse: eu tenho um problema com a minha mãe, e a minha mãe está aqui no culto, e eu chamei a mãe da menina, e vamos conversando, e a mãe da menina olhou bem para o rosto da menina e disse assim: eu não gosto de você, porque você é fruto de um abuso sexual. Eu orei por elas, para Deus trazer o perdão sobre elas. Deus trouxe o perdão, as duas se abraçaram, e quase 20 minutos já chorando, uma no ombro da outra, abraçadas na igreja, duas, mãe e filha. Obrigado. Estava na cidade de Jaraguá do Sul. Olha o
terrível. Estamos em Jaraguá do Sul, meia-noite Deus falou comigo: levante, vai na casa de fulano, não vou citar o nome dele, mas é Zelso o nome dele. Vai na casa dele, porque eu quero reconciliar a família. E eu fui na casa do Zelso, minha esposa estava comigo lá. Eu falei: chama todo mundo, meia-noite, 1 hora da manhã, chegou todo mundo na sala. Reuniu todo mundo, levantei as mãos: ó, tem morte na panela, tem mágoa na casa, Deus não está abençoando, tem enfermidade aqui porque a situação está complicada. Começou a não pedir perdão do outro, sabe o que aconteceu? Jesus batizou todos eles do Espírito Santo depois. Porque o Espírito Santo só habita onde há compreensão, onde há perdão, onde há esperança, onde há graça. Aleluia. Pastor, eu sou cheio de Espírito Santo, me dá uma ira às vezes assim. Cuidado com isso aí, a gente pode irar, não pode pecar. Quem quer subir de nível, diga glória a Deus. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Veja que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Paulo está pensando em um corredor que não tem tempo de olhar por cima do ombro para marcar os passos que já deu. Paulo já não está dizendo que devemos esquecer as misericórdias passadas, mas ele está dizendo: esqueça as misericórdias, esqueça a porta aberta, esqueça a vitória. Paulo está dizendo: eu preciso esquecer as coisas que me prejudicaram lá atrás, porque senão vou carregar essa bagagem e não vou conseguir correr em direção ao meu alvo. Você já viu um corredor, um cidadão correndo? Ele não fica o tempo todo olhando para o ombro, ver quem está perto dele. E também não mede o passo, ele corre, o olho dele está direcionando ao alvo. É lá que eu quero chegar, é lá. E os corredores dos dias de Paulo corriam nu, tiravam toda a roupa, corriam nu, porque não tinha que ter peso nenhum no corpo. O que nós estamos carregando nessa corrida cristã? O que está pesando a nossa marcha? Pastor, está falando só para mim? Não, eu também tenho coisas que eu tenho que despojar aqui esta noite. Porque ano 2022, para mim, e eu despojei disso recentemente, ano 2022, humanamente falando, foi um ano que eu fui cheio de Espírito Santo com a minha família, mas foi um ano onde nós sofremos as maiores traições que um pastor pode sofrer. E eu acho que não é nada oculto aqui para a igreja. E Deus ainda falou na profecia, aqui usando no Conte Mulheres, dizendo: até o dia 31 tem mais. Dia 28 aconteceu outras situações, dia 28, que eu confesso para vocês que eu, como homem, tive que engolir a seco o que estava acontecendo comigo, olhar, porque para não chegar em via de fatos com pessoas desprovidas da presença de Deus. E engolir a seco. Situações adversas, situações difíceis. Eu preciso despojar de certas coisas também. Essa mensagem está cortando lá e aqui. Nós precisamos despojar disso. Para subir de nível, nós não temos que ficar olhando: fulano me feriu, fulano me magoou, fulano me entristeceu. Até quando nós vamos assim? Até quando, meus queridos irmãos, nós iremos assim? Essa igreja vai crescer esse ano, vai virar uma multidão de pessoas, vai passar 10 anos, vai chegar gente aqui, Deus vai levantar pessoas poderosamente aqui, e nós vamos ficando. Porque Paulo disse: eu preciso esquecer das coisas que para trás ficam. Eu não posso ficar preso ao passado, eu não posso ficar preso às cinzas, eu não posso ficar preso lá atrás. Eu preciso avançar, eu preciso caminhar, eu preciso ir, eu preciso chegar. A minha caminhada é longa e você está parando muito na sua caminhada. É por isso que você não está conseguindo chegar no teu propósito. Nós precisamos chegar. E não é sempre que você é como um soldado na instrução. Está sendo instruído, é assim, não faça errado. Errou, coloca alguém do lado e ensina ele. Errou, agora cada vez que ele errar, troca, paga. E as pessoas não querem chegar perto dos bisões, porque sabem que só chegar perto já tem que pagar a flexão. É o mesmo general, é o mesmo quartel, é o mesmo armamento, é o mesmo fuzil, é a mesma bandeira, é o mesmo país, é a mesma esperança. E nós, muitas vezes, agora eu vou falando da igreja,
brasileira em geral. Muitas vezes subimos ao monte, nos enchemos de oração, nos enchemos de consagração, pegamos uma ponto 50 espiritual e, em vez de mirar em Satanás, nós miramos nas outras igrejas. E só aqui é bom, só nossa igreja é maravilhosa, só nossa igreja é isso, só nossa igreja é aquilo. Cuidado, aquele lá está no pecado, aquele outro está no pecado. Querido, preste atenção. Esse não é o alvo. O nosso alvo é combater contra Satanás. O nosso alvo é olhar para Jesus Cristo e caminhar em direção a Ele. Quem está entendendo que eu estou pregando essa noite, na glória de Deus, aqui nesse lugar, nesse local. Aleluia. Encerrando já. Esqueça das coisas que ficaram para trás. O pastor vai me dar amnésia? Não vai dar amnésia, isso não existe. Não vou lembrar nunca mais, vai lembrar. Tem coisas que você vai ter que liberar. E você. Interessante que às vezes nós carregamos defuntos em nosso corpo. Dói em nós. Machuca nós. É nós que estamos feridos. As moscas espirituais são sobre a nossa cabeça. Porque o podridão está dentro de nós. E a gente precisa, nós precisamos nos libertar disso. Glória a Deus. Até comentei com o Haldrick, no último culto que ele esteve aqui. Eu disse, Haldrick, o maior interesse da minha vida não é quantas pessoas estão caindo, é quantas pessoas Deus está levantando. Aleluia. Aleluia. Porque eu não vejo, meus irmãos, eu não vejo prazer quando alguém cai. Fulano caiu, Deus já tinha me revelado. Até fala assim, caiu. Eu só tenho o direito de fazer um comentário de alguém que caiu quando eu fizer 30 dias de jejum por essa pessoa. Aí eu tenho direito. Eu só tenho o direito de olhar para você e ver alguém da tua família que não é crente, criticar você por causa disso, depois que eu fizer 40 visitas na tua casa para tentar trazer essa pessoa. Talvez eu tenha algum direito de falar. O amor cristão é carregar alguém na sua vida. Vem aqui, você é magrinho. Vem aqui você, por favor. Quando um soldado está ferido, como é que carrega? Coloca aí. Vai, você é magrinho. Vai até o fundo da igreja e volta. Vai. Isso é carregar um soldado ferido. Olha voltar, meu filho. Está fraquinho, está aguentando magrinho. Aí. Você carrega. Pode colocar. Quando o irmão peca, você faz isso? Você pega o irmão nas costas, vamos para a igreja, ô querido, vamos no culto, irmão. Ô irmão, o pastor Daniel perguntando você, ou você vai na casa da pessoa e diz assim, ó, o pastor Daniel não está ligando para você mesmo, fica desviado mesmo de que você está aí, não sabe? Se o cristianismo é diferente disso, carregar o irmão, então eu não quero ser cristão. Fiquem bem aqui. Vem aqui, Guilherme. Agora nós vamos carregar o Hermes em 2. Igual no exército, vocês sabem. O Hermes está ferido, cai no chão. Vai sujar, não deixa no chão. Está caindo, foi ferido, caiu, vai. Cai no chão, meu filho. Aí, está ferido. Tá bom? Aí, eles pedem permissão para buscar o Hermes. Agora pega ele ferido e leva para a enfermaria. Coloca aqui em cima do púlpito, aqui na enfermaria. Pode deitar aqui. Pode deitar aí. Esse, agora se ajoelha atrás da cabeça dele, segura a cabeça dele. Ali. Fica segurando. Você chega do lado dele e vê se não tem outras fraturas no corpo. Vai. Tenta procurar. Essa é a instrução. Segura a cabeça do cidadão e começa a ver se não tem outro tipo de fratura no corpo dele, porque senão você pode carregar e acabar de matá-lo. Irmãos, fazendo uma ilustração bem grossa aqui para vocês. Nós somos soldados de Jesus. E se o soldado não está ferido, é isso que nós temos que fazer. Agora levanta ele e coloca sentado lá no lugar que ele estava. Porque o soldado ferido precisa voltar para o lugar que estava depois de curado. Leva lá. Glória a Deus. Vai lá. Coloca ele sentadinho lá. Aí, você gostou, né? Isso. Coloca sentadinho. Aí. Simples assim. Quando alguém está ferido, machucado, o cara adulterou, o cara mentiu, o cara caiu, o cara fornicou, o cara errou, está em disciplina na igreja, o que nós temos que fazer com ele?
Colocar nas costas e carregar. Esse é o cristianismo. Aleluia. Para onde você está me levando, irmão? Estou te levando para o alvo. Estou te levando para o alvo. Estou te levando para o céu. Glória a Deus. Tem dia que nós, pastores aqui, pastores, precisamos ser carregados desse jeito. Olha para minha mão aqui. Quantos dedos eu tenho aqui? Quantos dedos? 10 dedos. São acho que as 10 vezes que durante o ano 2022 veio uma mensagem assim: ó, o senhor está precisando de alguma coisa? De ajuda? Está aqui, ó. Mas os que vieram com perfeição. E eu falei: Deus, isso não pode acontecer comigo. Aí eu mando bom dia. Bom dia. Melhor seu arrebatamento. Como é que vocês estão? Glória a Deus. Acabei de orar por você. E Deus é contigo. Deus é contigo. Você manda essa mensagem. Deus é contigo. E a pessoa vai. Deus que ignora. Deus coloca a mãozinha. Deus que não vê. Mas não é problema. Estou fazendo a minha parte. Estou carregando alguém nas costas. Eu vou levar essa pessoa até o céu. Ela vai comigo até lá. Quem está entendendo isso aqui da glória a Deus? Às vezes, de madrugada, eu estou orando, Deus fala: vai lá, faça isso. E eu vou bem fácil. Olha aqui, irmãos. Esqueça. Diga comigo assim: eu preciso esquecer das coisas tristes. Aleluia. Avance sabiamente. Quer subir de nível? Avance sabiamente. A palavra aqui para alcançar é muito precisa. Ela significa caminhar para frente. Aleluia. Caminhar para frente. Glória a Deus. Irmãos, é mais ou menos isso, né? Nós temos que caminhar aqui firme e diante, gente, juntinho, vamos junto, vamos para o céu, céu. É o céu, é a eternidade. Você vai ser meu vizinho na eternidade. Você vai morar comigo na eternidade. Se eu for antes de você ou depois, eu não sei, mas nós vamos nos encontrar na eternidade, estaremos juntos. Aleluia. Vai ter gente que vai ter pessoas que vai chegar lá na eternidade. E você vai passar perto da pessoa, assim, quando você olhar, você vai dizer: não acredito. Eu não acredito que essa pessoa está no céu. Aí você vai fazer assim: ó. É você mesmo, varão? Sou eu. Cheguei. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vê a aparência. Deus olha o que está dentro de você. Tem gente que vai entrar no céu. Quem sabia disso? Você quer uma prova que gente esquisita vai entrar no céu? Vou te dar uma prova bíblica. A Bíblia diz na parábola, Jesus fala na parábola da grande ceia, aí o servo chama as pessoas esqueceram da ceia, que eram judeus, aí ele diz assim: vai lá e traga coxo, manco, cego, aleijado, doente. Se fosse hoje, ele diria assim: vai na boca de fumo, vai na boca de crack, aquela menina que está rodando bolsinha na esquina, é ali, traga tudo para cá, encha a minha casa. Lá a mesa da graça é tão gloriosa que na mesa da graça, irmão, não aparece o nosso defeito, na mesa da graça só aparecem as nossas qualidades. Quem está entendendo isso aqui na glória a Deus? Pega na mão do teu irmão e diga assim: tu vai entrar no céu. Nem que seja manco, mas tu vai entrar no céu. Aleluia. Claro que eu vou ter um corpo perfeito, fica tranquilo, tá? Não vai exagerar também. Mas é verdade, tem pessoas que você vai olhar e não acredito que você está aqui, Josué. Josué vai dizer: claro que eu estou. Glória a Deus. Porque Deus não vê como vê o homem. Você acha mesmo que Deus vai perder para o diabo? Avance sabiamente. Suponha que façamos o esforço de agradar a Deus como fazemos para agradar o nosso amigo. Quando você convida alguém para ir na sua casa, você já reparou que você limpa melhor a casa, você faz uma janta, você faz um almoço, você faz café, você coloca a mesa posta. Eu estou vendo esse negócio de mesa posta aí. Traz a mesa posta, arruma, e vou fazer foto. Aí você deixa a casa maravilhosa que você está recebendo uma pessoa. Agora, meus irmãos, por que para receber a presença de Deus a gente não arruma casa? O Senhor nos chama esta noite para uma responsabilidade. Estou encerrando já, tá? Lute por esse objetivo legitimamente. Paulo diz: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. É um livro de regra
para a corrida cristã, é um manual do exército para soldado cristão, é um manual para trabalhador cristão. O exército tem um manual, escolas têm manual, igrejas têm manual, e o soldado cristão tem um manual. Que manual que é agora? Você sabe, né? A Bíblia. É um manual. Vamos falar, é um manual. Tudo que você precisa está aqui, o manual. Aqui te ensina como ser um bom amigo, como ser um bom marido, como agradar a Jesus, como andar em santidade, como viver uma vida limpa diante de Deus. Ensina a palavra. Eu não estou pregando uma mensagem de estudo profundo, não é minha proposta aqui essa noite. Eu estava querendo pregar sobre a novilha ruiva hoje, fazer, quer saber? Que mensagem. Não, eu ia dizer para você, nós vamos subir de nível hoje. Glória a Deus. Quando as pessoas olharem para você, você vai ficar parecido com Jesus. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer, não, mas você está parecido com Jesus, cara. Porque a barba, o cabelo, não, as suas atitudes mesmo, é igualzinho Jesus. Lute legitimamente. Eu quero concluir dizendo para você que essa vida é só para crente mesmo. Um homem que tomou o lugar de um pecador, que tem sua esperança em Jesus Cristo. Tudo começa com arrependimento e fé, e é executado quando nós edificamos em nossa fé santa, orando no Espírito Santo. Vamos lá para encerrar aqui esta noite. Diga assim comigo: eu preciso fazer dos objetivos de Deus o meu objetivo. Diga: eu preciso concentrar todas as minhas forças no objetivo de Deus. Diga: eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. Diga: eu preciso avançar sabiamente. Diga: eu preciso lutar legitimamente. Olha, 3 irmãos, diga assim: você tem que me amar do jeito que eu sou. Tem gente que não consegue nem dar glória a Deus hoje essa mensagem, mas é verdade. Você tem que me amar do jeito que eu sou. Eu sou esse pastor aqui, esse homem aqui. Você é essa pessoa, eu te amo do jeito que você é. Você precisa amar as pessoas do jeito que elas são. Pastor, mas e se eu não gostar da pessoa? Ele não é crente. Pastor, eu estou orando para eu levar algumas pessoas para o céu. Você que vai morrer. Pastor contando para mim, eu vi um testemunho da pastora Edmeia, e ela disse que o menino comprou um gol quadrado dela, o rapazinho não pagou o gol quadrado. Ela orava constantemente para Deus matar ele. Inclusive ela foi pregar em Minas Gerais e ganhou uma Hilux 0 km na época, e andando de Hilux e orando para Deus matar o cara que devia um gol quadrado para ela. Aí ela orou de madrugada e eu chegou nela e disse assim: Edmeia, vamos ver esse testemunho. Edmeia, eu vou começar matando então todos os assassinos. Por quem o senhor vai começar? Deus disse: por você. Você está sendo assassino. Você já está dentro de uma Hilux 0 km e está brigando com o rapazinho lá. Glória a Deus. Irmão, vamos começar a olhar para aquilo que Deus nos deu. Olha o ministério que você tem na igreja. Que coisa linda hoje cantando aqui hoje. A mocidade, os irmãos. Olha o ministério que Deus te deu. Olha, você sendo um obreiro, Deus tirou você lá na cachaça, na bebida, te colocou aqui para ser um obreiro, e agora, não estou gostando disso, daquilo, querido, veja, esqueça as coisas que ficaram, olhe para Cristo, olhe para Deus, vamos seguir o Evangelho verdadeiro de Jesus, que é abrir mão de direitos, abençoar o irmão, abraçar ele. Vou levar um chá envenenado para o irmão, para a menina, quero matar minha sogra. Foi, consultou uma sábia, e a sábia disse: eu vou te dar um chá. Você vai matar a sogra. Todo dia, 4 horas da tarde, vai lá e vai tomar chá com ela. Ela morreu aos poucos. Só que naquela que ela começou a ir tomar chá com a sogra, ela começou a gostar da sogra, das conversas, começou a amar a sogra, e voltou na mulher e disse assim: olha, eu não quero mais matar minha sogra, porque se ela parar de dar veneno, eu nunca dei veneno para você. Vou ensinar
ensinar um segredo que eu aprendi ao longo dos anos. Vou encerrar um segredo. Toda vez que eu quero ficar bravo com alguém, eu coloco na minha cabeça: Jesus, eu amo aquela pessoa. Jesus, eu amo aquela pessoa. Jesus, eu amo aquela pessoa. Eu amo aquela pessoa, Jesus. Acontece comigo. Sou ser humano, gente. Você acha que eu agrado todo mundo gosta de mim? Claro que não, tem um monte de gente que abraça, tá? Sabe que não é assim. Mas eu aprendi uma coisa: eu vou olhar para Cristo. Eu não sou crente porque eu sou pastor da visão plena, não. Sou crente porque Jesus me salvou. Sendo pastor de igreja ou sem ser pastor de igreja, eu continuarei sendo crente e vou servir a Deus. Isso é a minha vida. Quem entendeu, diga amém. Quem pelo menos um pouquinho subiu de nível esta noite. Dá uma glória a Deus. Amém. Posicione-se em pé, nós vamos agora